Agora, eu vi que os analistas estão se dividindo. Alguns estão falando: olha, a gente vê que não vai ter uma recessão. Para nós é positivo, os resultados estão vindo bem, a Aham. gente enxerga como positivo no cenário macro, né? E também a gente enxerga como positivo mais empregos. Agora, outros analistas acham que isso não é positivo. Por quê? Porque tem mais, né? Foi o que você falou outro dia, né, André? A inflação tende a subir mais. O Fed já meio que falou que não vai, né? Não está com a expectativa de subir a taxa de juros. Então, o que eu queria saber é o seguinte, Richard: qual é a sua opinião com esses dados que saíram dos Estados Unidos, se isso de fato é positivo ou negativo, e como identificar quais os sinais que pode haver uma recessão? Excelente pergunta, sabia? Porque vamos o primeiro ponto, né, do mercado de trabalho, né? A gente olha muito a taxa de desemprego, não é? A taxa de desemprego, ela conta uma parte da história, né? A melhor forma de analisar a taxa de desemprego é com uma outra métrica que ela não é tão difundida, que é a participação da força de trabalho, que é o número de pessoas que quantas pessoas que são aptas a trabalhar, que estão trabalhando em relação a esse total. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, vamos supor, tem 1.000 pessoas aptas a trabalhar. Só que você vai ver lá, só tem 600 pessoas trabalhando. 400 pessoas optaram por deixar a força de trabalho, mesmo estando aptas, né, na idade economicamente ativa, que a gente olha. O que esses dados de desemprego, quando a gente desmembra eles e analisa, não é? Foi um dado, né, quando a gente olha a taxa de desemprego, falou, tá forte, etc. Só que a taxa de participação vem caindo, né, nos últimos meses. Na verdade, já vem caindo desde os anos 2000, que você tem uma mudança demográfica, tem uma mudança em relações, nas próprias relações do trabalho, mas está no patamar abaixo do pré-Covid. Essa é uma informação importante. Muita gente recebeu lá o auxílio e tal, sei lá, por causa da pandemia, a gente não sabe, deixou a força de trabalho, não é? E outro dado também muito importante, que tipo de emprego que está sendo preenchido? Que é o seguinte, quando você olha os dados de emprego agora, esses mais recentes dos Estados Unidos, são pessoas que já tinham emprego e estão pegando o segundo. Então não é um sinal tão positivo, porque o cara tá tendo que ter dois empregos, né? E a própria última configuração de estagflação lá dos anos 70 e 80, e o próprio ano 2000, antes do estouro da bolha da internet, você teve um mercado de trabalho forte antes da coisa começar a se deteriorar. Mas acho importante analisar essas métricas em conjunto, porque aí ela te dá e fala, pô, será que tá tão assim? Tá uma coisa estranha, né? O cara tá procurando, precisando de outro emprego, tem pessoas deixando a força de trabalho, isso também pressiona a inflação, por quê? Porque fica muito difícil, né? Você contratar, quando você estava nos Estados Unidos recentemente, pô, só tinha placa, né? Hire, tipo, contratando, né? Para tudo que é lado. Mão de obra qualificada também, muito difícil. A gente também tem um outro ponto que a gente vai precisar de um tempo para entender, que são as consequências e sequelas do Covid, né? No longo prazo nas pessoas, não é? Não é brincadeira, né? A gente não sabe como vai afetar as pessoas aí a produtividade delas ao longo do tempo. Aí fala: "Ah, não, passou, acabou". Não, a gente não sabe, a gente vai precisar de um tempo. Em relação aos resultados das empresas, também é uma pergunta excelente, porque a gente tem alguns ventos contrários à geração de resultados delas, não só nos Estados Unidos, né, mas como nos países. Primeiro, você teve uma tempestade perfeita muito ruim de queda da margem das empresas. O que aconteceu? Você teve uma grande onda inflacionária, principalmente bate primeiro nos preços ao produtor. Então, as empresas tiveram um aumento brutal de custos e você olhava o índice de preço ao consumidor, não tinha subido tanto. Quer dizer o quê? As empresas estavam com dificuldade e ainda estão de repassar todo esse aumento. Então, elas meio que pega a margem de lucro delas, né? Nesse sentido. Agora elas estão conseguindo aos poucos. E aí tem outro desafio: aumento da mão de obra. Difícil contratar. E como você teve uma queda dos salários em relação à inflação, ou seja, uma queda real da inflação, quando a gente desconta a inflação, em termos de poder aquisitivo, não é? As pessoas estão exigindo, né, salários, né, maiores. Isso aí bate aonde? Bate também na margem das empresas. As empresas também lidam com um outro vento contrário que é perigosíssimo, que tem implicações aí de médio e longo prazo, que é a tal desglobalização. Que é, pô, e agora, né? Eu tinha uma cadeia de produção que era conectada à Europa, à Ásia, não sei, e agora? Como é que eu faço? A China na política do Covid zero aí, que toda hora vai, lockdown, recentemente teve até agora, fecharam um resort lá, 80 mil turistas. Então, fora também os países se estranhando, né? Porque a gente fala, os Estados Unidos estranhando, os americanos com os russos. Não é a população generalizada, não é? São os governos ali, os Sim, políticos, burocratas que estão se estranhando e todo mundo vai junto, né? Vai no, acaba levando a culpa, né? acaba levando a culpa. Então, você tem uma série de ventos, né? E agora a gente tem um outro vento, que ainda não foi totalmente precificado, que é a questão da queda, o potencial de queda de receita das empresas. Isso está muito ligado à desaceleração das economias.
Então, a gente já teve uma recessão técnica agora, que é quando 2 trimestres consecutivos nos Estados Unidos foram de retração. E continua ainda, né, uma sinalização que a economia, não só dos Estados Unidos, de outros países, está desacelerando quando a gente olha uma métrica que é uma métrica que já existia, só que a partir do Covid, pô, virou uma mão na roda, que chama indicadores econômicos de alta frequência, que é você medir o ritmo da economia quase em tempo real. Vê, o cara tá lá, quanto que tá gastando de cartão, tá passando crédito, débito, tá fazendo isso, consumo de luz, mobilidade, né? Porque o nosso celular é um GPS, etc. Você combina uma série de dados ali em tempo real e você vai vendo, pô, tá indo, não tá indo. Tem indicadores antecedentes que antecipam um pouco o ritmo da economia, que são mais tradicionais também, que também estão apontando isso. Então, assim, as empresas estão lidando com uma série de desafios de logística, não é? O mundo mostrou vários problemas de gargalos, não é? De distribuição de produtos. Então, problema de impostos, aumento do frete. Então, assim, as empresas, né, estão lidando com uma série de desafios. Então, os resultados, assim, primeira temporada de resultados aí desse ano e um pouquinho do final do ano passado, mostrou o quê? Primeiro, bateu na margem de lucro. Você vê que teve mudanças aí. Netflix teve que se mexer, a Amazon também se mexeu, a própria Apple em termos de margem, né? O próprio ex-Facebook, o Meta lá também, né? Falando que tá passando. A própria Tesla, né? O Elon Musk, ele deixou bem claro isso. E agora, quando a gente analisa o guidance as próprias empresas tentando nortear, né, as expectativas dos analistas, falando, olha, a gente espera que nos próximos trimestres vai ser mais ou menos assim. Mostrando que, olha, a gente pode ter queda de receitas, ainda tá batendo isso, a gente tá lidando com uma pressão de custos. Nessa temporada agora, a gente começou a ver já os primeiros sinais de um potencial queda de receita em um ou outro resultado de empresa. Então, assim, para os próximos, com a economia persistindo nessa desaceleração, tende a bater e é algo que não está precificado. Então, assim, respondendo então as duas perguntas, eu acho assim, a melhor forma da gente se situar, tomar decisões em meio à incerteza, é primeiro falando assim, respirar fundo e falar, pô, humildade perante certeza, não sei nada, não quero ter opinião de nada, eu quero ver os números aí, vou tentar entender o que eles estão me contando de uma forma racional, nua e crua. Senão a gente entra no tal do viés da confirmação, né? Pô, a gente gosta, né, da empresa, e pô, eu vou ver só o lado bom, né? Vou minimizar o ruim e tal. Não é fácil, né? Mas a gente vai treinando, né, a mentalidade, o mindset para fazer isso de uma forma bem, bem racional. Então, hoje os dados mostram isso. O mercado de trabalho americano, na verdade, quando a gente olha por trás das cortinas ali, pô, os caras precisando procurar mais emprego, né? Muita gente deixando a força de trabalho. Isso é uma coisa preocupante. Nos Estados Unidos vem caindo desde o ano 2000, está no patamar abaixo do pré-Covid. E em termos de resultado de empresas, eles lidando com uma série de ventos contrários, não é? A geração dos resultados, e tem 2 ventos que ainda não bateu muito, que é esse justamente da queda de receitas e esse da desglobalização, que a gente não sabe, né? Agora tem a questão China-Taiwan, não é? Você vê a Apple falando, pô, já vou atrasar, né, o iPhone 14. Você vê como o mundo era muito conectado, né? Que é o correto. Sim. E agora, infelizmente, a gente está num pêndulo, num retrocesso nesse sentido.